Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Amados irmãos, que alegria poder estarmos juntos nesta noite para falar, dos milagres que acontecem pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Bom, me apresentando àqueles que ainda não me conheciam, eu me chamo Hélio Maria, tenho 34 anos de idade, sou casado há 9 anos, quase não tenho filhos, só tenho 5 filhos, por enquanto que eu tenho que cumprir a profecia da irmã Zélia, que é 7. Encontrei com ela esse tempo atrás, falei, madrinha, já é 5. Ela falou, só falta 2, meu filho. Falei, amém. Faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. Fizemos, dia 13 de maio, 10 anos de comunidade, muita luta, de muitas lágrimas, mas também de muitas alegrias. E convido então os senhores a pegarem comigo o Evangelho de São João, capítulo 2. Antes de falar dos milagres pelas mãos de Nossa Senhora, é necessário falar do poder da intercessão de Nossa Senhora, para que no momento da oração possamos rezar com fé. Por que os milagres não acontecem? Porque falta fé. Uma fé que precisa ser esta fé viva, como foi a fé de Nossa Senhora, para que as graças de Deus aconteçam na nossa vida. Evangelho de São João, capítulo 2. Amém? 3 dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isto compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe ao servente, fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe do servente. E levaram. Logo que o chefe do servente provou da água tornado vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse o servente, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus, que é palavra de salvação para nós. Antes de falar de milagre, é necessário falar do poder da intercessão de Nossa Senhora. O que nós acabamos de ler, gente, Jesus está dentro, ali numa festa, de um casamento. Isso é maravilhoso porque
cada detalhe a gente vai encontrando a teologia católica. Por exemplo, quando nós que recebemos já o sacramento na igreja, nós costumamos falar assim: tal padre celebrou o meu matrimônio. A gente não é uma expressão muito correta. Por quê? Porque na verdade a expressão correta é que o padre assistiu o casamento. E aqui o que Jesus está fazendo em Caná? Ele, como sumo e eterno sacerdote, está assistindo. E isso para nós é algo fundamental, porque veja, a salvação entra no mundo por meio da Virgem Maria, sim. Podemos também dizer, a salvação entra no mundo por meio da família, a Sagrada Família. Família é algo tão importante que Jesus quis ter uma família. Ter mãe é algo tão maravilhoso que Jesus quis ter uma mãe. E o seu primeiro milagre, pelo menos bíblico, ele faz aonde? Aonde está nascendo uma família. Por isso o diabo odeia tanto a família. Porque a família, ela é a igreja doméstica. Quando nós começamos a estudar teologia, por exemplo, uma matéria que eu estudei que foi sobre a Santíssima Trindade. A figura que se usa para falar da Santíssima Trindade é a família. Então veja que coisa extraordinária. Era um casamento católico, podemos dizer assim. Por quê? Porque a mãe de Deus só está em casamento católico. Não que ela não queira estar em outros, mas porque lá ela não é convidada. Porque lá de fato não existe o sacramento. Existe uma união de pessoas, mas não o sacramento. O sacramento pelo qual a igreja sim recebeu esta autoridade de ministrar o sacramento. E ali então faltar vinho era a primeira frustração do casal. Gente, quem casou sabe, é uma luta. Nós gastamos dinheiro, o povo sai quase vomitando com o pecado da gula e ainda sai falando mal. Você imagina então faltar vinho. Era a primeira frustração do casal. Mas o Evangelho fala que o casal chegou até em Nossa Senhora para pedir alguma coisa. Olha como é bom ter mãe. A mãe que é atenta à necessidade dos filhos, viu que faltava vinho, o que ela foi fazer até em Jesus? Interceder. Ainda tem muita gente lá fora que fala: onde Nossa Senhora intercede? Existe uns ainda que dizem que ela nem está no céu, que ela está morta. Olha que ignorância. Uma pessoa uma vez, uma irmã protestante, teve a ousadia de ir na minha casa, querer me converter. Me mostra, irmão, na Bíblia, aqui na Bíblia, onde Nossa Senhora, onde Maria intercede. Ela dizia, né, que eles não falam Nossa Senhora. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, a senhora nunca leu João capítulo 2? O que ela fez lá? Uma coisa. Eu falei: coisa não, seja honesta. Ela intercedeu. E aí eu fui explicando isso aqui para ela. Mas veja, Jesus chamou ela de mulher. Tá, minha filha, mas não é você que nasceu ontem. Desculpa, eu estou falando até com caridade, não estou zombando de você não. Mas desculpa, não é você que nasceu ontem que tem que ensinar uma igreja que tem mais de 2000 anos. Se tu tiveres humildade, a igreja te ensina. Quer eu entender? Não há dúvida de que Jesus viveu de fato a natureza humana. Ele era Deus e era homem. E não há dúvida de que as primeiras palavras de uma criança é mamãe. Mas por que no Evangelho Jesus fala mulher? Para nos lembrar de Gênesis 3,15. Porém ódio entre tu e a mulher. Por que São Paulo vai dizer lá em Gálatas 4,4? Chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Por que em Apocalipse capítulo 12 está escrito: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher? Por que aos pés da cruz, João 19, lá 25 a 27, 26 ali, mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus falou mulher? Para nos lembrar que por meio de uma mulher entrou a morte no mundo, mas também por meio de uma outra mulher entraria a salvação. E de que fato Nossa Senhora é a nova Eva. E aí maravilhosamente hoje o padre falou tanto de Nossa Senhora, desatadora dos
Santo Irineu, no século III, dizia: o nó que Eva atou pela sua incredulidade foi desatada pela fé de Nossa Senhora, que é a nova Eva. Por isso, qual a primeira palavra do anjo para a Virgem Maria? Pelo menos na tradução Ave Maria, foi ave. Quando escrevemos ave de trás para frente, para mostrar que ela é a nova Eva. E aí eu fui explicando isso para ela e falei: segundo minha irmã, o que significa mulher no hebraico? Não sabia. Mulher no hebraico significa senhora. Então aonde está na Sagrada Escritura que Jesus desprezava a mãe dele? Porque se esse Jesus desprezou a mãe dele, não é o mesmo Jesus que nós adoramos na Igreja Católica. Aí eu te pergunto, Jesus disse o que para Nossa Senhora depois de falar mulher? Isto compete a nós. Ele disse o que mais? A minha não chegou. Não era hora de Jesus quebrar aquilo que na teologia nós chamamos de segredo messiânico. Não era hora dele se revelar como Deus, quanto Messias. Mas ele fez ou não fez? E aí eu fico pensando em algo que nós rezamos no ofício. Quando nós rezamos o ofício, nós chamamos Nossa Senhora de relógio. Já prestaram atenção? O relógio que andava atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado. Não era a hora, mas porque a mãe pediu, ele antecipou a hora. Temos noção do que é o poder da súplica dela? Já pararam para pensar que quando Nossa Senhora pede algo para Deus, imagina Jesus como um bom filho, um bom filho que ama a mãe, aquilo que a mãe lhe pede, ele prontamente obedece. Imagina como Jesus recebe um pedido da mãe dele. Aí ele revela para Santa Brígida: eu não nego nada para minha mãe aqui no céu, pois ela nunca me negou nada na terra. Quer entender ainda mais um pouco do poder dessa intercessão desta mãe? Santo Agostinho diz: não se perderá todo aquele que a mãe de Deus tenha rezado uma única vez. Nossa Senhora não precisa rezar por nós todos os dias e toda hora. Se ela fizer uma súplica por nós, diz Santo Agostinho, que nós seremos salvos. Imagina o poder da intercessão dessa mãe. Imagina o poder da intercessão dessa mãe, do qual os demônios foram forçados a dizer, como na história do segredo do rosário. Um homem possuído de 15.000 demônios foram levados para São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão põe um rosário em volta do pescoço desse homem e começa a dar ordem ao demônio e faz uma pergunta: me diga qual é o santo que vocês mais amam. Perdão, qual é o santo que é mais amado e reverenciado lá no céu? Os demônios não queriam responder. São Domingo vai dando ordem, pede a intercessão de Nossa Senhora. Resumindo a história, a Virgem Maria vem do céu cercada de muitos anjos, com um cajado de ouro na mão, bate na cabeça do homem possesso e diz: responda imediatamente o meu servo Domingo. E aí os demônios começam a gritar: vós que sois a nossa inimiga, a nossa ruína, por que desceste do céu para nos torturar? O demônio chamou Nossa Senhora de quê? De amiga? Inimiga. Gênesis 3,15, porém inimizade entre tu e a... E aí os demônios gritavam: cristão, prestai atenção, somos obrigados a dizer contra a nossa própria vontade, que é a Virgem Maria que nós mais tememos. E apenas um suspiro que ela oferece para a Santíssima Trindade é mais forte do que a oração de todos os santos juntos no céu. Imagina o que é isso. Quantos santos há no céu? Não sei. Nós podemos dizer quantos santos há no céu que foram canonizados. Mas o Papa Emérito Bento XVI diz que no céu há santos que só Deus conhece. Todos aqueles que estão no céu é santo. Imagina uma multidão de anjos e santos rezando no céu. Se ela olhar para ele e fizer apenas um suspiro, esse apenas um suspiro é mais forte do que a oração de todos esses santos juntos no céu. Entende o que é isso, gente? Entende o que é Nossa Senhora diante do trono de Deus? Sabe Esté? Esté do Antigo Testamento é uma prefiguração de Nossa Senhora.
o rei iria acabar com o povo de Deus. O que Esté faz? Esté vai até diante do rei. E Esté olha para o rei, e aí o rei fala para ela: peça o que queres, que te darei. Esté olha para o rei e diz: ó rei, se eu encontrei graça diante dos teus olhos, eu peço a salvação do meu povo. O que ela disse? Vamos lembrar? Ó rei, se eu encontrei o quê? Graça diante dos... O que o anjo disse para Nossa Senhora? Lá em Lucas 1, de 30 em diante. Não temas, ó Maria, pois encontraste o quê? Graça. Diante de quem? De Deus. Ela é a rainha que está diante do rei. Ela é a rainha que suplica por nós. Então eu quero falar aqui, antes de nós começarmos a rezar isso, o poder da intercessão dela. Nós temos uma mãe que ora por nós, que intercede por nós, uma mãe que está diante do trono de Deus para suplicar por nós. Por isso São Maximiliano Maria Kolbe podia bater no peito e dizer para o mundo: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que eu tenho uma mãe. São Maximiliano acreditava tanto, o seu amor por Nossa Senhora era tão profundo, que ele era conhecido como o louco da Imaculada. Meu maior sonho, a realização do meu sonho vai ser um dia alguém olhar para mim e falar: o Hélio é um louco da Imaculada. Nossa, vai ser o melhor xingamento que eu quero receber na vida, seria isso. Aquele homem confiava tanto em Nossa Senhora, sabia tanto do poder de Nossa Senhora, que ele dizia: nós somos imbatíveis. Vocês prestaram atenção o que aconteceu ontem, lá em Brasília? Vocês viram onde mamãe foi colocar os pés? Lá no ninho de cobra. Sabe por quê? Porque, qual o nome do nosso país? Mas antes desse, qual que era? Terra de Santa Cruz. A primeira coisa, quando descobriram o Brasil, quando botaram os pés aqui, celebraram uma missa. E ali também já tinha uma imagem de Nossa Senhora consagrando a terra de Santa Cruz à Virgem Maria. O Imaculado Coração de Nossa Senhora vai triunfar. Por isso, católicos, nós precisamos acordar. E nós precisamos tomar posse dessa mãe que nós temos. E de elevar os nossos braços para o céu. Não só os braços, os olhos, sobretudo o coração e a alma. E suplicar esta mãe que ela interceda por nós. Para que as graças de Deus sejam manifestas na nossa vida. E aqui vai um conselho. Um conselho de quem se preocupa com a minha alma e a vossa. Não peça só para ela. Eu fico pensando, as nossas orações é como Jesus que está ali no poço com aquela mulher samaritana. Jesus começa a falar com a samaritana: eu tenho sede. Aquela mulher está diante da fonte de água viva, mas com os olhos voltados para o poço. Não tem como pegar, o poço é fundo. Gente, ela está diante da fonte de água viva, mas com os olhos voltados para onde? Aí Jesus fala para ela: se tu soubesse quem te pede, dai-me de beber, certamente seria tu que me pediria, dai-me de beber. E eu te daria uma água viva. O que eu quero dizer com isso? Os nossos pedidos são pedidos com os olhos voltados para o poço. Nós só pedimos coisas desse tempo. Hélio Maria, é pecado eu pedir uma graça temporal? Não, não é. Mas é uma loucura não pedir graças atemporais. O que é uma graça temporal? Uma graça ligada a esse tempo. Sei lá, eu tenho câncer. Eu peço para Nosso Senhor me curar do câncer, eu sou curado. Que maravilha, que coisa extraordinária. É ótimo isso. Mas porque eu fui curado de um câncer, vamos ser verdadeiros, eu estou salvo? Do que me adianta ser curado de um câncer
E no final da minha vida, gente, perder o dom mais precioso que Deus pôde nos dar, que é o dom da vida. A minha alma que é imortal. Porque o dom mais precioso não é de pregar bem, de cantar bem, de falar bem. Esses dons que muitas vezes nós queremos porque vai nos levar à vanglória. Mas o dom mais extraordinário que Deus nos deu se chama o dom da vida. E aí eu fico vendo como que o coração de Deus se alegra, porque quais são os pedidos que chegam todos os dias até o trono de Deus? Me dê casa, me dê carro, me cura disso, me cura daquilo, que eu possa prosperar na minha vida. Ah, se nós soubéssemos o que Deus tem para nos dar. Cura de câncer é nada. Uma casa aqui que nós chamamos de minha casa, minha vida, que na verdade minha casa, minha vida é o céu, aqui é minha casa, minha dívida, né? Que nós não terminamos de pagar nunca. Lógico que infelizmente isso não é assim, nunca teremos nada também. Mas entender isto. Ser devoto da Virgem Maria, estar acorrentado a ela pela escravidão de amor, gente. É estar com o coração preso no céu, naquilo que não passa. Hoje nós vamos pedir graças temporais. Peça, mas peça graças atemporais. Quais? Salvação da nossa alma, sermos santos, amarmos a Deus acima de todas as coisas. Porque a gente pede tanta coisa, mas ao mesmo tempo não pedimos nada. E eu fico imaginando Jesus falar assim: ah, se tu soubesses o que eu tenho para te dar, o céu. Gente, imagina o que é o céu. Hélio Maria, como é o céu? Não sei. Na cabeça do Hélio Maria, imagina o céu. Quem é a porta do céu? Diz a igreja. Meu Deus do céu, imagina eu chegando e ela é a porta do céu. Se minha alma não fosse mortal, eu morreria em ver minha princesa, em ver a rainha do meu coração. Aí imagina a mamãe nos mostrando o céu, gente. Aí imagina ela te mostrando. Aí você vê debaixo de um pé de árvore um padre, cabelos brancos, barbinha branca, hábito marrom, a luvinha na mão. De quem eu estou falando? Aí você vai falar: mãe, ali é Padre Pio, é? Ô mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá falar com o Padre Pio. Aí mais na frente você vê uma moça linda, maravilhosa, que viveu no Carmelo, se santificou, morreu cedo. Estou falando de quem? Santa Teresinha. Ah, eu não acredito, ali é Santa Teresinha. Gente, o céu é isso. Ser devotos dos santos aqui nessa terra é ter já intimidade com os teus vizinhos no céu. Dá para notar um pouco que nós não temos noção do que nos aguarda se nós formos fiéis? É aquilo que São Paulo diz: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem jamais imaginou, tais é os bens que Deus tem reservado para nós. Por isso os santos foram capazes de sofrer, de passar por enfermidade, por tantas coisas. Santa Teresinha morreu com tuberculose, cuspindo sangue. É uma santa. Por que Deus não a curou? Por que eu estou falando isso? É importante, sim, nós nos reunimos diversas quarta-feiras para falar de cura, para falar de milagres, sim. Mas entenda uma coisa, pode ser que Deus não me cure. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo gente falando assim: eu vou lá na igreja, se Deus não me curar eu vou embora. Eu vi gente que não queria saber de Deus, o seu Deus era o dinheiro. Pegou um câncer, gastou diverso dinheiro, olha, e pagou, viu que o dinheiro dele não podia comprar a salvação deles. Esse homem lembrou, sabe de quem? De Deus. Se humilhou, se confessou, voltou para a igreja, morreu em estado de graça. Eu te pergunto, esse câncer foi ou não foi uma glória de Deus na vida desse homem, gente? Lembra do cego de nascença do Evangelho de São João? Os apóstolos falaram: Jesus, quem pecou, ele ou o pai dele? Os pais dele. Para ele ter nascido assim, Jesus disse: nenhum e nem outro, mas essa enfermidade é para a glória de Deus.
Então, se eu peço uma graça, um milagre, Deus não faz, eu tenho que ir embora chateado com Deus? Nós não podemos ser adolescentes na fé. Sabe aqueles adolescentes birrentos? Muitas vezes é isso que nós somos na fé. Se Deus quer me curar, amém. Se Deus não me curar, amém. Se Deus me curar, amém, eu estarei com Ele. Se Deus não me curar, também estarei com Ele, porque a Igreja Católica é a esposa de Cristo, e eu estarei com Ele na alegria, na saúde, na tristeza, na doença. Por isso eu fico vendo o Padre Léo, gente, que testemunho. Eu fiquei um dia pensando, meu Deus, se eu soubesse que eu ia fazer a última pregação, o que eu pregaria? Qual foi a última pregação do Padre Léo, gente? Buscai as coisas do alto. O Padre Léo pedia para nós, não reza pela cura do meu câncer. Reza para que seja feita a vontade de Deus. Meu Deus, isso é fé. Isso é fé. Isso é se abandonar em Deus, confiança em Deus. Eu sei, é fácil fazer isso que eu estou falando? Não, não é. Mas confiar em Deus, sabendo que Deus vai escolher para nós aquilo que é melhor. Mesmo que na minha ignorância eu ache que o melhor de Deus não é o melhor para mim. Então eu estou falando isso, gente, porque Deus tem o poder de nos curar? Tem. Mas se Ele não nos curar, é porque Ele tem um propósito com isso na nossa vida. Milagre é bom, devemos pedir. Santo Ambrósio diz que o milagre é para os incrédulos, para quem não tem fé, para que se converta. Mas não fique preso a isso. Milagre não vai salvar ninguém. Judas viu ou não viu os milagres que Jesus fez? E como terminou a vida dele? Sabe o que vai nos salvar? Amor. Amor a Deus. Amor à igreja. Porque quem não amar não fica. É amar. E na nossa enfermidade, poder dizer como São Paulo, eu me alegro em poder completar na minha carne a tribulação que faltou na de Cristo. Ou será que nós achamos que Jesus curou todo mundo naquela época? Então entenda isso. Se os milagres não estão acontecendo, pode ser pela nossa falta de fé, ou pode ser que Deus quer usar disso. Porque que hora que nós lembramos de Deus? Infelizmente, é na hora da dor. Quando é que nós conseguimos, parece que rezar mais fervorosamente? Na hora da dor. E Deus é especialista, como diz Santo Tomás de Aquino, de todo mal tirar um bem. Você viu aquele mal que aconteceu lá em Brumadinho? Qual é o bem que eu vi daquilo? Eu vi o povo se tornando mais humanos. Pessoal se ajudando, fazendo coleta, dando doação. Não é assim que geralmente acontece? Então entenda isso. O poder da intenção de Nossa Senhora. Deus tem o poder sim de operar maravilhas e milagres. E Deus queira que a nossa vontade hoje seja conforme a vontade de Deus. E se Deus não me curar agora? Pode ser duas coisas, diz o Santos. Quando nós pedimos algo que Deus não nos atende, primeira coisa que diz o Santos, pode ser que primeiro Deus quer fazer de nós homens e mulheres de oração. Para você ficar insistindo, pedindo aquilo. Quando Deus falar, não, meu filho e minha filha agora aprendeu a rezar, eu vou dar a ele o que ele quer. Porque toda a cura que Jesus faz fisicamente, Ele está pensando primeiro na alma. Lembra que todos que Ele curou, Ele disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. Outra coisa, se eu estou pedindo uma graça e não acontece, é porque aquilo que estou pedindo não é o melhor de Deus para mim. E aquilo pode colocar a minha salvação em risco. Por exemplo, qual mãe que tem um menino, sei lá, de 4, 5 anos, o menino chega em casa e fala assim, mamãe, me dá aquela facona grandona que a senhora corta carne, que eu vou ficar brincando com ela, correndo pelo quintal. A mãe vai dar, gente? Porque aquela criança pode cair por cima da faca, Deus o livre, perder a vida. Aquilo que nós pedimos para a Mãe do Céu, Pai do Céu, que vai colocar a nossa salvação em risco, esquece, Eles nunca vão nos dar.
Então nós precisamos entender que Deus não trabalha como nós pensamos. Deu para entender esse ponto? Estou falando isso porque eu tenho encontrado muita gente frustrada com Deus. Hélio Maria, Deus não me curou. Você tem que ter caridade, que dá vontade de falar, e desde quando Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós? Porque parece que Deus é o nosso garçom, não é? Ele tem que fazer tudo que a gente pede. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Nós nem sequer merecemos estar aqui diante dele. Nós somos dignos do inferno e teremos o céu pela graça e misericórdia dele. Só de nós participarmos como hoje, o maior milagre aconteceu aqui no altar. Só de poder comungar Jesus, o que mais nós queremos da nossa vida? De termos a Virgem Maria como mãe. De pertencermos a uma igreja que foi feita, foi instituída do lado aberto de Cristo, mas também sobre o sangue dos apóstolos, dos mártires. O que mais eu quero? Então eu estou falando isso para a gente saber viver conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus quer para a nossa vida. E lembra-se disso, temos uma mãe. E essa mãe, ela foi nos dada em que momento? No momento da cruz, não foi? Essa mãe foi nos dada no momento da dor. Então no momento da sua dor, das suas angústias, lembra que você também tem um colo de mãe. Um colo onde Jesus chorou. Um colo onde Jesus descansou. Um colo onde Jesus encontrou paz. E de recorrer a ela. Às vezes vocês acham que eu, Anderson, esse povo que passa por aqui, não temos problema, não é? Quando eu vejo alguém falando assim, Hélio Maria, né? Às vezes vem um jovem, Hélio Maria, meu sonho é ser como você. Eu falo, pelo amor de Deus, não peça isso para Deus não, você não sabe o que está pedindo. Porque o povo quer ser o Hélio Maria que viu lá que está viajando para pregar, que foi pregar em outro país. Quem quer ser o Hélio Maria do dia a dia? Das noites mal dormidas, das vezes das penúrias que passamos, da dificuldade que passamos dentro de casa. Quem quer ser o Hélio Maria trocando fralda de 5 meninos? Quem quer ser o Hélio Maria que quando aquelas 5 crianças choram de uma vez só, que eu até brinco dizendo, aquilo ali é um canto gregoriano, que eleva a nossa alma num instante na 7ª morada. Quem quer ser? Mas, e aqui eu quero dizer isso porque eu acho que é importante nós também falarmos isso. Por muitas vezes, gente, eu também choro. Há alguns lugares que eu gosto de chorar. Diante de Jesus sacramentado, diante da cruz, mas sobretudo diante da minha Senhora. E um dia eu estava chorando diante da imagem dela. Colhi a minha lágrima assim, né, com a ponta do dedo. Coloquei na palma da mão daquela imagem. E chorando eu disse para ela, mãe, totus tus. Significa todo teu. Ela sabia porque eu estava chorando naquele dia. Sabe qual foi a inspiração que veio ao meu coração? Que todos os filhos, seus filhos, que ofertarem a ela sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor, gente, vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Eu não sei quantos anos você vem enchendo as talhas da sua vida com suas lágrimas de dor. Talvez esteja faltando o vinho dentro do seu matrimônio. O vinho do perdão, do carinho, da compreensão, do afeto. Talvez o vinho esteja faltando na tua casa, é o vinho da união, os filhos não se falam. A briga reina lá dentro. Eu não sei qual é o vinho que falta para nós hoje. Mas eu sei qual é a Senhora que eu sirvo. Eu sei quem é a nossa mãe. E eu sei do que a nossa mãe é capaz de fazer. E eu sei que os milagres podem acontecer pelas mãos dela.
Hoje eu falava com o Anderson de uma experiência que eu tive. Eu fui pregar em São Francisco do Pará. Fica lá no Pará. E sempre quando a gente vai pregar, gente, sempre nós entregamos tudo nas mãos de Nossa Senhora para que todas as graças aconteçam por meio dela. Porque o maior milagre aconteceu por ela, que foi um Deus se tornar homem sem deixar de ser Deus. Então, se o maior milagre aconteceu por ela, diz os santos, todos os outros milagres, todas as outras graças também acontecem por meio dela. Então, nós sempre rezamos e entregamos para Nossa Senhora. Eu fiz uma pregação sobre o sacramento da confissão. Falei sobre a importância do sacramento da confissão, de viver em estado de graça, de afastar do pecado. Quando acabou o retiro, um senhor me procurou. Me abraçou e disse que queria me agradecer. Meu irmão, eu quero te agradecer porque aquela pregação que você fez sobre a confissão tocou no meu coração. Eu me confessei uma única vez na minha vida quando eu tinha 10 anos para me fazer a minha primeira comunhão. E hoje eu estou com 61 anos e ontem, depois da sua pregação, me confessei. Isso para mim são os maiores milagres. Uma pessoa que viveu 51 anos no pecado, se confessou, voltou a comungar Jesus. Então, de fato, acontecem muitos milagres pela intenção de Nossa Senhora. Eu quero falar de alguns para aumentar a nossa fé, para a gente rezar com mais fervor. Outra vez eu fui pregar num retiro de carnaval, me ajoelhei diante de Jesus sacramentado, rezei o rosário e falei: mãe, que todas as graças aconteçam pela sua poderosa intercessão. No momento da pregação, um jovem, ele era tão tocado, ele estava sentado numa cadeira de plástico, que ele tremia assim chorando, que eu fiquei preocupado com ele. Interiormente eu falei: Senhor, é só para converter e não recolher. A não ser que, se não recolher, não vai ter jeito, né? No final do retiro, aquele jovem me procurou e falou: Hélio, eu fui muito tocado por Deus, a minha vida nunca mais será a mesma, e eu quero renunciar a uma coisa, você me ajuda? Eu falei: irmão, nem sei o que é, mas para renunciar ao que não presta, eu te ajudo. Ele me deu um 38 cromado do tamanho desse microfone. Imagina eu chegando em casa: ó mãe, minha mãe voltou para o mundo. Falei: não, renunciaram. Né? É muitas graças pela intenção de Nossa Senhora. Irmão Trovão já passou por aqui, não já? Irmão Trovão estava numa dessas cidades que tem morro, sabe? Traficantes. Falaram para ele que tinha um traficante lá que estava tocando terror na cidade. Irmão Trovão rezou o rosário. Daqui a pouco está saindo na rua. Irmão, para onde o senhor está indo? Aí ele disse para a pessoa: é guerreiro, vou converter o traficante. Mas irmão, rezou o rosário, entregou nas mãos de Nossa Senhora. O traficante se converteu. Deu para o irmão Trovão um fuzil. Gente, imagina um irmão religioso descendo do morro com um fuzil debaixo do hábito. Ele falou: ei irmão, veio a polícia, eu comecei a rezar. Porque até explicar que focinho de porco não é tomada, ele brincando, né? A polícia passou, jogou no rio, sei lá o que era aquilo lá. É muitos milagres pela intenção de Nossa Senhora. Minha irmã começou a andar numa igreja chamada, né? Igreja, entre aspas, Universal do Senhor Edir Macedo. Começou a dizer que Nossa Senhora não existia, que ensinaram para ela que a Virgem Maria estava morta, que não estava no céu, estava dormindo. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, de onde é que tu está tirando isso? Não, o pastor falou. Falei: eles não crêem no juízo particular como nós, né? Morreu, fechou os olhos, abriu os olhos já diante do tribunal de Cristo, ali já recebemos a sentença. Entende? Eles só creem no juízo final. Eu falei: mas é lógico que Nossa Senhora está no céu. Aí eu falei para ela de Enoque. Falei: Enoque, um pecador, agradou tanto a Deus, foi para o céu. Imagina a mãe dele. Eu falei para ela: minha irmã, você nunca viu lá o ladrão arrependido? Quando o ladrão arrependido disse assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Tem certeza? Ou Jesus não falou: olha Dimas, você vai morrer, vai ficar numa soneca de não sei quantos mil anos, e na minha segunda vinda gloriosa, no juízo final nós vamos decidir para onde tu vai. Foi assim? Gente, se Jesus levou para o céu um ladrão, será que ele não levaria a mãe dele?
Aí depois eu falei da transfiguração. Quem apareceu para falar com Jesus? 2 personagens bíblicos. Elias e Enoque. Elias foi arrebatado, mas Elias e Moisés, perdão. Mas Moisés não morreu? O que Moisés está fazendo ali? Não era para estar dormindo? Não sei nem se espírito dorme. Que loucura é essa? Que coisa irracional. Aí falei que Nossa Senhora intercedia, tudo bem. Nessa época minha irmã tinha um ônibus de viagem para o Piauí, para o Maranhão, esses ônibus de turismo. Viajando com o marido dela, que ele ia dirigindo. Ela está lá na cabine com ele, ela sentiu um grande desejo de rezar o terço. Não tinha terço, mas nós temos 10 dedinhos. Que dá o quê? A dezena de um? Ela rezou contando nos dedos. E disse assim: Nossa Senhora, se a Senhora de fato existe, me mostra o poder da sua intercessão. Saiu lá da cabine, chamou um rapaz que trabalhava com ela, ó, fica lá conversando lá com meu marido, para ele não dormir no volante. O meu sobrinho nessa época tinha 1 ano e meio, dormindo na primeira poltrona do ônibus. Quando o rapaz entra, que fecha ali a porta, apareceu umas vacas no caminho, meu cunhado tentou desviar, o ônibus capotou e caiu num abismo de 4 metros. O meu sobrinho que estava dormindo na poltrona, caiu no colo da minha irmã. Tinha 3 mulheres grávidas, ninguém perdeu filho, ninguém morreu. As coisas que estavam no porta-mala lá do avião, do ônibus, nem sequer estragou. Porque ela rezou um terço e disse o quê? Nossa Senhora, se você existe, me mostra o poder da sua intercessão. Nós não temos noção do poder da intercessão dessa mãe. Hoje as pessoas se admiram, o Hélio Maria é tão manso, né? O Carl fala assim, eu gosto de pregar com o Hélio Maria, que ele me traz paz, ele é manso. Mas gente, vocês precisavam ver como eu era antes. Dos 14 anos até os 19, aquelas bermudas da Ciclone, 2 orelhas furadas, né? Uma argola em cada orelha, 4 cordão de prata, cantando rap. Olha, meu sonho era cantar rap. Escondendo 38 dentro de casa, andando com pessoas que tinham mais de 5 homicídios nas costas. Vi meus amigos morrerem, um foi degolado, o outro retalharam o rosto dele de faca, o outro morreu com 10 tiros na cabeça. Outro foi executado na rua, alguns em cadeira de roda, outros foram parar no presídio da Papuda, em Brasília. Eu tinha uma convicção que morreria aos 19 anos de idade. Dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais novo, um não falava com o outro, 1 ano e meio sem um falar com o outro. Meu irmão mais velho vinha me bater, nós brigávamos, um quebrando cabo de vassoura no outro. Eu falava para minha mãe, mãe, vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Imagina uma mãe ouvir isso dentro de casa. Batia na minha irmã não andava mais lá em casa. Mal falava com o meu pai. Nesse período, o que minha mãe fez? Se trancou dentro do quarto e repetiu uma oração que ela fez quando eu ainda estava no ventre dela. Ela disse, esse menino não é meu, mãe, ele é teu, cuida. E Nossa Senhora, que é mãe, sabe muito bem a aflição do coração de uma mãe, porque quando Jesus ficou no templo, Nossa Senhora procurava ele como? Aflita. E aí o que minha mãe pediu? Um filho que voltasse a falar com os irmãos, deixasse de ser ignorante, que fosse para ela na missa aos domingos. Só que aí tem um detalhe aqui. Como é que foi a realização do primeiro milagre de Jesus? Porque a mãe dele estava pedindo. Já era final do quê? Da festa, não era? Gente, a festa já está acabando. Precisava transformar logo 6 talhas de água em vinho em final de festa? O que eu quero dizer é que o milagre pelas mãos de Nossa Senhora acontece de uma maneira abundante. Minha mãe queria um filho que fosse para ela na missa aos... Gente, eu ia para a missa todo dia, de manhã e de noite. Um dia eu fui lá, 3ª missa no domingo. Fui lá no meu ex-pároco, né? Corpo de Cristo, eu amei. Quero falar com você depois da missa. Aí eu falei, nossa, o que será que eu fiz, né? O Frei quer falar comigo? Aí fui lá na sacristia, o Frei falou, você é a tua 3ª missa? Falei, sim. Comungou nas 3? Falei, sim. Meu filho, Código de Direito Canônico. Eu lá sabia o que era Código de Direito Canônico.
fala que você pode comungar só 2 vezes no dia. Falei, sério, Frei, eu estava já me preparando para no outro domingo comungar nas 5 missas do Senhor. Mas o que era isso, gente? Fome de Deus. Vontade de ser de Deus, porque eu sabia que se eu não me entregasse verdadeiramente a Deus e Nossa Senhora, jamais eu iria conseguir permanecer firme. Minha mãe não pediu para Deus e nem para Nossa Senhora um filho missionário. Um filho que deixasse de ser ignorante, fosse com ela na missa aos domingos. Era isso que a minha mãe pediu. Só que o milagre pelas mãos de Nossa Senhora acontece de maneira abundante. Eu não usei droga, graças a Deus. Todas as vezes que era para mim usar droga, eu dizia assim, minha mãe não merece isso. Mas os meus irmãos olhavam para mim, por causa do pessoal que eu andava, e diziam, nós temos desgosto de ter você como irmão, seu noiado, seu cheira-cola. Desculpa a expressão, seu vagabundo, você não vale nada. Quando eu me converti, meu irmão falou assim para mim, Hélio, eu estava dentro do ônibus, começaram a falar de um Hélio Maria magrinho que pregou, e o povo começou a falar de você dentro do ônibus. Eu falei, espontaneamente, eu falei, é meu irmão. Eu falei, agora é seu irmão, né? Que bom. Mas veja, aquele que era considerado a ovelha negra de casa, gente, começou a ser a luz da casa. 2 anos atrás eu realizei um sonho. Eu separei 3 dias da minha agenda e fui para uma chácara com a minha família. Eu fiz um retiro só para eles. Minha mãe, meus irmãos, cunhado, cunhada, sobrinho, afilhado. Você imagina, 3 dias de oração só nossa. Onde nós chorávamos juntos, um pedia perdão para o outro. Eu fico vendo as coisas na minha casa, na minha família, quando aperta, todo mundo vem procurar quem? Minha mãe às vezes chega em mim e fala, filho, eu sei que é mamãe que tem que dar conselho, mas mamãe quer te pedir um conselho. Isso para mim é um milagre. Não que eu seja profeta, mas o que Jesus diz? Um profeta só não é reconhecido aonde? Na sua casa. Na minha casa não existe mais briga, pode ter desentendimento. E quando tem desentendimento, minha mãe já fala, vai lá e fala, porque o que você fala é lei. Vocês já viram isso acontecer em família? Isso acontece porque sou eu? Não, porque minha vida é toda de Nossa Senhora. Porque é a Virgem Maria que cuida de mim. E a convicção que eu tinha que morreria aos 19 anos se concretizou. Hélio, como é que você morreu se está aqui? Eu morri para o mundo e nasci para Deus. Eu era antigamente conhecido como primo no meio desse povo. Hoje eu sou conhecido no Brasil e fora do Brasil como Hélio Maria. E é uma promessa minha para Nossa Senhora. Enquanto eu respirar sobre essa terra, será para falar das glórias da Virgem Maria. Então não vem ninguém me falar que ela está morta, que ela não intercede, porque eu sou um milagre vivo pelo poder da intercessão de Nossa Senhora. Hoje estou casado, tenho uma família linda, tenho 5 filhos, tenho ainda minha mãe, tenho ainda meu pai, tenho os meus irmãos. Não que quem não tem, não... mas só falando de como é hoje a nossa história. Quando eu me converti, qual era o meu pensamento? Que eu ia pregar nos grupos de oração da minha diocese. Eu não pensava em sair para viajar. Por isso entenda isso. O milagre pelas mãos de Nossa Senhora acontece de uma maneira abundante. Os protestantes da minha rua, né? Alguns às vezes me convidavam para ir no culto deles, eu não ia. Porque eles são meio arrogantes, né? Falar, você tem que vir para cá, você é católico da igreja Babilônia. Então eles vinham falar comigo, eu falei, não, vou ficar na Babilônia, na prostituta, que nem você fala. Não vou vir para cá não, eu falava assim, né? Mas quando eu me converti, gente, os protestantes da minha rua começaram a me pedir oração. Eu comecei a viver tanta coisa por meio de Nossa Senhora, era impressionante. Na frente da minha casa tinha um bar. A mulher que era casada com o dono do bar, ela era uma irmã protestante. Mas o seu marido tinha um bar. E era impressionante, todos os dias de manhã, quando eu abria o portão para ir para a missa com o rosário na mão, fazia o sinal da cruz e ia rezando o rosário. Na hora que eu abria o portão, ela abria a porta do bar. Isso uma semana. E ela me olhava,
eu fazia o sinal da cruz e ia para a missa rezando o texto. Gente, teve um dia que eu abri o portão, a mulher abriu a porta do bar. Ela olhou para mim e fez o sinal da cruz. Eu falei, meu Deus do céu, será que Jesus está aqui e eu não estou vendo? De tantas coisas que Nossa Senhora é capaz de fazer. Andando na rua, rezando o rosário, lá em Brasília é assim, né? Você quer atravessar a faixa de pedestre, você dá a mão. Eu dei a mão com o rosário, as pessoas estavam no carro, olhavam para mim e faziam o sinal da cruz. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se entregue nas mãos de Nossa Senhora. Deixe ela te gerar no ventre dela para fazer de você a imagem e semelhança de Deus, para que o povo olhe para você e veja Jesus em você. O que vai mudar a nossa casa é eu ser o evangelho lá dentro. Quero terminar dizendo que já está na hora, né? Do mais importante. Mas lembra dessa frase de São Francisco de Assis: toma cuidado da tua vida, porque talvez ela seja o único evangelho em que as pessoas vão ler lá fora. Que evangelho eu sou? Que eu seja um evangelho puro, genuíno, verdadeiro, mariano, o evangelho que a igreja nos apresenta. Vamos rezar então?